Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo novo no canal e hoje nós vamos falar de sistema digestório visto em peças sintéticas. É um vídeo bem bacana, vale muito a pena assistir até o final, tá? Aproveita se você quiser aprender anatomia de verdade e começar o próximo semestre já à frente dos seus concorrentes. Clica nesse primeiro link que está fixado aqui no comentário e aproveita porque tem promoção de Black Friday, tá bom? É isso, um bom vídeo para você e até uma próxima. Região de cavidade oral, nós temos o lábio superior, lábio inferior, a arcada dentária superior, arcada dentária inferior, e esse espaço entre eles nós chamamos de vestíbulo da boca. A parte superior nós temos o palato duro e o palato mole, sendo que o final do palato mole nós chamamos de úvula palatina. E o palato duro é dividido em duas porções, tá? Os 2/3 anteriores pertencem ao osso maxila e esse 1/3 posterior pertence ao osso palatino. 2/3 anteriores maxila, 1/3 posterior osso palatino. Essas duas porções nós conseguimos ver aqui nessa outra peça. Então aqui nós conseguimos ver os 2/3 anteriores, que pertencem ao osso maxila, e aqui nós vemos esse 1/3 posterior, que pertence ao osso palatino. Essa parte anterior nós chamamos de processo palatino do osso maxila. E na parte do osso palatino nós chamamos de lâmina horizontal do osso palatino. Nessa parte a gente toma cuidado com alguns furinhos aqui que representam forames. Esse aqui são os forames palatinos maiores. Os menores ficam bem pequenininhos aqui e quase não consegue se ver nessa peça. Aqui, na parte mais anterior, a fossa é incisiva. O cuidado que a gente tem é com esse outro furo que está aqui, isso por conta da fabricação da peça, foi colocado um metal para segurar esse elástico aqui em forma de mola, para segurar a peça lá na parte de esqueleto. Continuando aqui na região da boca, nós conseguimos ver a musculatura, que seria própria da língua, e dois músculos que aparecem abaixo da língua nessa peça. Aqui é o osso mandíbula e aqui é a representação do ocioide. Esses dois músculos fazem conexão com o ocioide, então eles têm que ter algum nome ligado ao ocioide. O mais baixo é o miloioideu, e esse mais alto aqui é o genioioideu. O músculo próprio da língua nós chamamos de genioglosso. A língua é dividida no que a gente chama de ápice, dorso e raiz. Essa parte representada aqui atrás, que parece parte da língua, na verdade é uma tonsila lingual. E aqui atrás, dentre duas dobras, tem uma outra tonsila. Isso aqui é o que a gente chama de tonsila palatina. Essa tonsila palatina ela fica num espaço entre essas duas dobras que eu mencionei. Um arco que fica mais anterior e um arco que fica mais posterior. Quem ficou mais anterior está em direção à língua, quem ficou mais posterior está em direção à faringe. Arco palato-glosso e arco palato-faríngeo. A tonsila palatina, que nós vimos naquela outra peça, é melhor representada nessa por conta da cor, tá? E a lingual continua no mesmo aspecto aqui. Aqui na região de cabeça nós conseguimos ainda ver algumas glândulas. Essas são consideradas glândulas salivares maiores. A mais anterior aqui, logo abaixo da língua, uma glândula sublingual. A mais posterior é a glândula submandibular. Numa porção mais superficial, ou seja, do outro lado aqui da peça, nós conseguimos ver a outra glândula salivar maior, que é a glândula parotídea. E esse aqui é o ducto parotídeo, ou ducto da glândula parotídea. Essa glândula parótida, ela fica superficial a esse músculo meio que verticalizado aqui. Esse é o músculo masseter. E esse ducto iria adentrar o músculo bucinador lá na frente. Complementando o estudo da musculatura, nós conseguimos ver aqui dois ventres que saem do processo estiloide, do osso temporal. Esse músculo que sai do processo estiloide vai para a língua é o estiloglosso. Esse que sai daqui e iria em direção ao ioide é o estiloioideu. Já essa outra porção que está aqui, ele faz comunicação com esse outro ventre. Isso aqui é a representação do músculo digástrico. E esse que forma o que a gente chama de diafragma da boca, ou soalho da boca, é o miloioideu. Então, o digástrico passa embaixo do miloioideu. No osso mandíbula, nós temos o côndilo da mandíbula, processo coronoide. O côndilo é um pouquinho mais arredondado, o processo coronoide é um pouquinho mais pontiagudo. Essa depressão criada aqui
chama-se incisura da mandíbula. A parte que desce é ramo, a parte que faz curva é ângulo, quem vem para frente aqui é o corpo e a ponta é o mento. Aqui dentro do ramo nós conseguimos ver um forame, não muito bem representado nessa peça, mas seria por aqui. Esse é o forame da mandíbula. E lá na frente, na região do mento, tem outro forame, esse seria chamado então forame mentual. A região que a gente conhece como côndilo também é conhecida como cabeça da mandíbula, e ela se insere numa região do crânio, logo abaixo da região temporal, onde tem uma fibrocartilagem, tá? Essa fibrocartilagem representada aqui na peça seria o disco articular. E a cápsula que revestiria essa região aqui seria de aspecto ligamentar, tá? Então a cápsula articular seriam ligamentos que não foram representados aqui nessa peça. Aqui na região de esôfago nós temos 3 porções, uma mais alta, uma mais média e uma mais baixa. Porção cervical, porção torácica e porção abdominal. Aqui seria a junção e justamente nessa posição teria o início o estômago. O estômago ele começa a ser marcado nessa parte chamada de cárdia. Depois nós vamos para essa outra porção aqui chamada de fundo gástrico ou fundo do estômago. A maior porção que nós estamos vendo aqui é o corpo gástrico. Aqui tem uma dobra e essa dobra serve como referência, tá? Ela é chamada de incisura do estômago ou incisura gástrica. Passado essa parte, nós temos a região do que a gente conhece como região pilórica. A parte que antecede esse estreitamento é chamada de antropilórico. Essa parte mais estreita a gente começa a chamar de canal pilórico. E justamente nessa faixa que estreitou ainda mais, que aqui embaixo nós teríamos um músculo esfíncter também, nessa parte nós chamamos de pilor. Então seria antropilórico, canal pilórico e piloro. Aqui nós temos a curvatura menor e aqui nós temos a curvatura maior. Parte do aumento maior foi representado aqui na peça, tá? Não ele completamente, mas parte. E na anatomia interna do estômago nós conseguimos ver de novo a região de cárdia, fundo, maior porção corpo. Sendo que essas dobras aqui na região ou na vista interna são chamadas de pregas gástricas. Novamente representado curvatura menor, curvatura maior, incisura gástrica. Aqui é a região do piloro. Passada a região do estômago, nós vemos agora para o duodeno, aqui a primeira porção ou primeira parte do duodeno, também conhecida como bulbo duodenal. Aqui seria a segunda porção do duodeno ou parte descendente do duodeno. O restante será melhor representado agora numa outra peça, porque aqui mesmo que eu tire essa parte de intestino, a gente não consegue ver completamente o desenho lá para baixo. Então, dando continuidade, aqui novamente representada a primeira porção ou parte superior, também conhecida como bulbo duodenal, segunda porção ou parte descendente, terceira porção ou parte transversa, quarta porção ou parte ascendente. Ele também apresenta algumas flexuras, aqui seria a flexura superior, aqui entre a parte descendente e transversa é a representação da flexura inferior, e aqui, ao final do duodeno, tem uma outra flexura que daria início para o começo do jejuno, e essa é chamada de flexura duodenojejunal. O jejuno que foi representado na outra peça teria início aqui, nesta peça. As cores aqui não fazem parte ou não fazem muito sentido para a gente representar que cada uma seja uma parte do intestino delgado. Na verdade, nós separamos a parte mais alta como jejuno e a parte mais baixa como ilho. Não existe um ponto anatômico visível para a gente separar cada um deles, tá? Ou por exame de imagem ou por dissecação, você conseguiria ver isso. Anatomicamente, assim, a olho nu, você não consegue ver. A parte final aqui, então, quando vai terminando o ilho, é o que a gente chama de porção ou parte terminal do ilho. Quando o ilho faz contato com o intestino grosso, nessa região nós chamamos de válvula iliocecal, porque essa porção mais baixa representa o seco. Aqui ele está aberto, mas ele poderia ser fechado. Se a peça estivesse aqui fechando, essa parte mais baixa representa o seco. Na região, então, aqui, da onde nós temos o encontro do ilho com a região do intestino grosso, nós temos a válvula, e essa válvula é separada em 2 lábios. Um lábio que ficou mais alto, que faria sentido para a parte do colo ascendente, e um lábio que ficaria para baixo, que faria sentido para contato com o seco. A que ficou para cima, então, seria chamada de lábio iliocólico, e a que ficou para baixo, então, seria chamada de lábio iliocecal. E esse aqui embaixo, então, é o apêndice vermiforme. E aqui a gente consegue ver um furo que daria sentido para entrar nesse apêndice. Esse é chamado de ósteo
do apêndice vermiforme. Na anatomia do intestino grosso, nós vemos o colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, sendo que cada dobra também recebe o nome de uma flexura. Flexura direita ou hepática, por representação ao fígado, flexura esquerda ou esplênica, em representação ao baço. Região sigmoide, ao fim, teria uma dobra também entre sigmoide e reto. Seria chamada de flexura reto-sigmoide, que não foi representada aqui nessa peça. Na região ainda de intestino grosso, essas pequenas bolsas são chamadas de saculações ou austros. E essa faixa ligamentar que acompanha o intestino grosso nós chamamos de tênia. Essa aqui embaixo é considerada uma tênia livre e essa parte mais superior teria algumas bolsinhas de gordura penduradas nela. E as bolsinhas de gordura que ficariam aqui, que não foram representadas nessa peça, seriam chamadas de apêndices omentais. Isso porque essa faixa que foi retirada aqui da peça representaria o aumento maior. Na região de reto, a parte mais superior do desenho representa a ampola retal. Aqui tem uma linha quase que imperceptível, mas se forçar o olho dá para ver um pouquinho. Essa aqui é a chamada linha pectinada ou pectínea, e abaixo dessa linha é o canal anal. Superficialmente, região de ânus. Músculo esfíncter interno, esfíncter externo, e esse aqui seria o levantador do ânus. Aqui nós conseguimos ver as dobras de peritônio que sustentam o intestino na parede para ele ficar com esse formato. A parte do peritônio que pegou a região do apêndice, mesoapêndice. A parte que pegou o colo transverso, mesocolo transverso. E a parte dele que pegou o colo sigmoide, mesocolo sigmoide. Se eu devolvesse a peça de intestino delgado aqui, atrás do intestino delgado também tem uma dobra de peritônio, mas essa que sustenta o intestino delgado nós chamamos de mesentério. Bom, vamos falar das glândulas anexas agora, começando pelo fígado. A primeira parte aqui, a maior dele, lobo hepático direito, e a menor parte, lobo hepático esquerdo. Aqui embaixo nós vemos outros dois lobos, tá? Um do lado da vesícula biliar e um do lado da veia cava inferior. Ao lado da vesícula, lobo quadrado, ao lado da veia cava inferior, lobo caudado. É melhor lembrar fazendo referência à cava, letra C de cava, caudado. Vizinho da cava, lobo caudado. Aqui a tríade hepática, veia porta hepática, dando sentido para as veias hepáticas, a artéria hepática, junto com ductos biliares. Na parte mais anterior, nós temos agora a representação de um ligamento, e esse ligamento é conhecido como ligamento falciforme. Embaixo dele tem um pontinho, e esse um pontinho a gente reconhece como ligamento redondo. Na parte mais superior, aqui são os ligamentos coronários, e aqui nessa extremidade o ligamento triangular. Lá para baixo, fazendo aquela conexão entre tríade e veia cava inferior, o ligamento venoso. Aqui mais uma vez a representação da veia porta hepática. A veia porta é a junção da veia esplênica com a veia mesentérica superior. Depois se divide em veias hepáticas e aqui a junção da veia hepática com a veia cava inferior. Lobo hepático esquerdo, lobo hepático direito. Vesícula biliar agora. Aqui é o fundo da vesícula, aqui é corpo, aqui infundíbulo, colo da vesícula biliar. Pode ser também considerado um fundo, corpo, infundíbulo ou colo cístico, tá? Aqui são os ductos e eles são representados da seguinte maneira. Quem faz conexão com vesícula, cístico. Quem faz conexão com fígado, hepático. Ducto hepático comum, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo. Ducto cístico. Esses ductos se juntaram, desceram através do ducto colédoco. Essa dilatação aqui embaixo, na verdade, é a junção do ducto colédoco com o ducto pancreático. E aqui nós chamamos de ampola hepatopancreática. Se a área de duodeno estivesse revestida, teria um furo lá na região interna que daria sentido para a papila, coisa que não foi representada aqui nessa peça. Região de pâncreas, nessa peça nós estamos vendo um ducto que, se o paciente tiver apenas esse, seria considerado um ducto pancreático. Se porventura o paciente apresentar o segundo, nós chamamos esse segundo aqui de ducto pancreático acessório. Quem faz junção na ampola hepatopancreática é o ducto pancreático principal. No pâncreas, mais uma vez apresentado, o ducto pancreático principal, que seria o mais inferior aqui na divisão,
E aqui o ducto pancreático acessório. Se estivesse revestido lá dentro, teriam 2 furinhos, seriam as papilas duodenais. Quem recebe o principal seria a papila duodenal maior, quem recebe o acessório seria a papila duodenal menor. Sendo que esse ducto aqui, que é o colédoco, iria fazer a junção com esse ducto pancreático maior aqui, tá? Que é o principal. O pâncreas, quando ele faz a conexão com o duodeno, nessa porção aqui, próximo do duodeno, é a cabeça. A região que a gente começa a ver um estreitamento é colo. Mas essa dobra que ficou aqui para baixo, essa sobra que ficou aqui para baixo, processo uncinado. A maior porção dele é corpo e aproximadamente ao final do ducto pancreático, o restante aqui nós chamamos de cauda do pâncreas.